Vamos então ler a lição 41 do Sinal Verde, reuniões sociais. A reunião social numa instituição ou no lar deve sempre revestir-se do espírito de comunhão fraterna. Sempre que o espinho da maledicência repontar nas flores do entendimento amigo, procure isolá-lo em algodão de bondade, sem desrespeitar os ausentes e sem ferir aos que falam. As referências nobres sobre pessoas, acontecimentos, circunstâncias e coisas são sempre indícios de lealdade e elegância moral. Ignore em qualquer agrupamento quaisquer frases depreciativas que sejam dirigidas a você, direta ou indiretamente. Evite xistes e anedotas que ultrapassem as fronteiras da respeitabilidade. Ante uma pessoa que nos esteja fazendo o favor de discorrer sobre assuntos edificantes, não cochiche nem boceje, que semelhantes atitudes expressam ausência de gabarito para os temas em foco. Nunca desaponte os demais, retirando-se do recinto em que determinados companheiros estão, com a responsabilidade da palavra, ou com o encargo de executar esse ou aquele número artístico. As manifestações de oratória, ensinamento, edificação ou arte exigem acatamento e silêncio. Jamais rir ou fazer rir fora de propósito nas reuniões de caráter sério. Aproveitar-se, cada um de nós, dos entendimentos sociais para construir, auxiliar, doando aos outros o melhor de nós, para que o melhor dos outros venha ao nosso encontro. Muito bem. Então, vamos fazer então uma prece, vamos nos interiorizando, vamos abrindo os nossos corações, vamos nos ligando com Deus nosso Pai, com Jesus nosso Mestre querido, com Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que ela possa cobrir com seu manto azul de luz todos os nossos lares, que nesses instantes possam ser derramados sobre nós energias refazedoras, físicas, morais e espirituais, que estejamos com os nossos corações e mentes abertos para os ensinamentos da manhã e que eu possa passar o melhor de mim também. Que assim seja, graças a Deus. Tudo bem, então? Então vamos que vamos. Moçada, hoje o nosso assunto é muito interessante, nós vamos falar sobre os 3 reinos. Espero que vocês tenham estudado a lição, porque eu vou fazer chamada oral, né? Assim como fizeram comigo, eu vou fazer com os outros. Eu vou estudei então. dessa vez. Oi? Dessa vez eu estudei. Ah, faz muito bem. Como eu brinco com meus filhos aqui, não fez mais nada que a sua obrigação. Então vamos Meu lá. pai também falava isso. Exatamente. Vamos lá, deixa eu vou compartilhar a tela aqui. Bom dia. Bom dia para todos. Então vamos começar aqui. Então, olha, esse slide aqui é uma coisa que eu tenho mostrado com uma certa frequência para vocês, para a gente, porque na realidade tudo parte daqui, né? Então Deus, né, que é tá no top aí da pirâmide, né? E aí nós temos aí o fluido cósmico universal gerindo tudo, como nós vimos isso, acho que foi na aula anterior, ele que dá origem a tudo. E daí partindo o espírito, que é o princípio inteligente, que esse nós já comentamos que nós não temos ainda o entendimento de onde provém, né? Sabemos que provém de Deus, mas não entendemos como ele cria os espíritos. E a matéria, que é o princípio material. E esses dois juntos interligados começa a dar essa mônada. Vocês já escutaram essa palavra? Alguém já escutou? Opa. Bom, então vamos lá. O que é a mônada? Então, aliás, antes de eu falar, queria que vocês prestassem atenção assim, que aqui, esse princípio inteligente é logo, naqueles quadradinhos que eu pus na aula anterior, é logo o primeiro, logo depois de Deus vinha o princípio inteligente, que a gente está vendo aqui, que é a essência. Isso é importante eu ressaltar, justamente por conta da aula que nós vamos ter hoje, tá? Então, essa essência aqui, já se ligando com o princípio material, dá a mônada. E o que é a mônada? É um conceito-chave na filosofia de Leibniz, que é um filósofo. No sentido filosófico deste autor, significa substância simples, único,
Como tal, faz parte dos compostos, sendo ela própria sem partes e, portanto, indissolúvel e indestrutível. Então, vamos imaginar que essa mônada, que é o princípio de tudo, como se fosse um átomo, como se fosse um grãozinho de areia, como se fosse, para nosso entendimento, né? Como se fosse uma chaminha de uma vela, entendeu? Uma coisa assim que é o princípio de tudo, tá? Aqui ainda nós não estamos individualizados, tá? Então, vamos embora. Então, aqui, ó, o que nós temos segundo a ciência? Nós temos 3 reinos na natureza. O mineral, que é inorgânico, e aí tem aqui também, aqui está escrito orgânico, mas na realidade o mineral ele é inorgânico. O vegetal, que sim é orgânico, que são enfim, o vegetal, né? E o animal, que pode ser o irracional, são os animais, ou racional como nós, tá? Então, pela ciência, nós temos esses 3 reinos, mineral, vegetal e animal. Pela doutrina espírita, nós temos, não é que nós temos, nós fazemos uma certa divisão em 5 reinos, se bem que o correto são os 3, tá? Pela ciência, né? Nós vimos que nós temos que seguir a ciência também. Só que aqui a gente acaba falando de alguns outros reinos, por conta da distinção, de algumas peculiaridades que esses reinos têm. Então, continua: mineral, vegetal, animal, e aqui nós acrescentamos o hominal e o angelical. Então, assim, na realidade, nós, enquanto homens, estaríamos dentro do animal, né? E o angelical seria uma espécie de um reino, vai, entre aspas, meio abstrato, né? Porque seria a morada dos espíritos puros. Tá? Então, aqui na realidade ainda entra a consciência, a razão, né? Porque os espíritos humanos, né, têm a razão, mas ainda estariam num reino de angelitude, tá? Que é onde nós vamos chegar. Bom, então vamos começar. Deus criou o princípio inteligente, que é o primeiro lá depois de Deus, destinado a realizar, através da evolução, a assimilação do conhecimento, chegando ao discernimento e à razão na fase hominal, quando então passa a ser denominado espírito, posto que já se reveste de características especiais. Então veja bem, a gente vem lá do princípio inteligente, que era justamente isso aqui, olha, era a essência, e fomos caminhando até chegarmos aqui ao espírito com E maiúsculo. O princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza e se elabora pelos diversos graus dos reinos da natureza. Vocês podem até pensar que às vezes eu sou um pouco repetitivo ou redundante nas coisas que eu tenho comentado sobre espírito com E maiúsculo, sobre individualização, mas assim, eu particularmente acho importante para que não fique dúvidas da onde nós viemos, o que nós somos, por onde nós passamos enquanto espíritos com E minúsculo, enfim, é para fixar bem isso na cabeça de vocês, tá bom? E qualquer dúvida pode ficar à vontade. Assim, o princípio inteligente, ou mônada celeste, estagia nesses reinos, começando no mineral e indo até o hominal, extraindo de cada um deles os subsídios necessários para a sua evolução. Então tem uma frase que é muito comum na doutrina espírita: tudo se encadeia na natureza, do átomo ao arcanjo. Né? O que a gente viu lá, do átomo, que seria lá da mônada, até o reino angelical. Né? Então, assim, aqui é importante nessa frase de cima a gente tirar 3 coisas aqui, ó. 3 coisas. Que o reino, que a mônada, né, a essência, ela estagia nesses reinos, ela extrai de cada um o que é principal, e com ela tem esses subsídios necessários para que evolua. Tá? Então, por isso que eu falo que nós passamos por todos os reinos, mas não enquanto indivíduos. Aqui tem uma frase do Leon Denis muito famosa: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. É exatamente isso que nós vamos estudar hoje, tá? Em cada uma dessas fases existe uma zona intermediária, como se pode verificar por estudos científicos.
Aqui eu pus um livro que chama Um Diálogo Possível, Kardec versus Darwin. Esse é um livro, só não tem acho que a data aqui no título do livro, mas até pus a data para a gente ver que Kardec foi lá em 1857 e Darwin veio lá recente aqui, né, em 1900 e pouco. E aí, aliás, desculpa, eu acho que Darwin foi antes, eu acho que em 1959, eu não sei se foi o livro que foi escrito. Nossa, agora eu me confundi. Bom, vamos tirar as datas daí. Por que esse livro é interessante? Porque Kardec sempre comentou, e a gente vê isso na Gênese, a evolução do homem, desde quando lá as bactérias, que eram seres que são seres unicelulares, a ameba, que é um ser unicelular, ou seja, ele é composto de uma célula só, enquanto nós somos compostos de 10 trilhões de células. E aí, assim, essa evolução celular, e aí isso vem vindo, passando pelos peixes, pelos anfíbios, pelos répteis, pelos pássaros, os dinossauros, enfim, vai chegando até que chega no homem, tá? Então, assim, nós acreditamos nessa evolução das espécies, assim como Darwin também, tá? Então, isso tudo, por isso que nós sempre acompanhamos a ciência e sempre vimos que tem tudo baseado em estudos científicos, tá? Então, vamos começar pelo reino mineral, que é o reino inorgânico. Ah, então, exatamente, é por isso que eu estou confundido com as datas mesmo. Então, assim, o reino inorgânico, antes de começar exatamente no reino inorgânico, eu vou falar para vocês da diferença que existe entre o que é orgânico e o que é inorgânico. Então, assim, o que é orgânico é tudo que tem vida. E por uma circunstância, tudo que é orgânico leva carbono na sua composição. Tá? Então, nós temos carbono, as plantas têm carbono, os animais têm carbono, enfim, tudo que tem carbono é orgânico e tudo que não tem carbono é inorgânico. Então, a pedra, os minerais, né, de uma forma geral, o ar, a água, nada tem carbono, então são seres inorgânicos. E aí nós temos diferenças bastante significativas entre os seres inorgânicos ou orgânicos. Eu vou até dar uma coladinha aqui para vocês. Eu vou ler aqui e a gente vai seguindo. Constituído de matéria inerte, força mecânica, não tem vitalidade, não tem movimentos próprios, formado apenas pela agregação da matéria. Então, qual que é a característica básica dos seres inorgânicos? É a atração, presenciado claramente pela ação do magnetismo. E aqui eu não quero que vocês confundam o magnetismo aqui da atração das moléculas para formar os minerais com o magnetismo que nós estudamos ali nas aulas de passe, para quem teve lá na terça-feira, tá? Eu cheguei a comentar com vocês que o magnetismo, ele vem a gente chama de magnetismo, aliás, trazemos para nós aqui, enquanto espíritas, essa palavra, por conta da atração que nem daquela pedra ímã que eu comentei, que era lá na Magnésia, uma região da Turquia, que tinha uma pedra chamada magnetite. E aí essa pedra, então, ela atraía aquelas limalhas de ferro, né? Então, assim, e aí Mesmer, quando começou a estudar a cura, né, das pessoas, pelas próprias pessoas, por conta das mãos, isso aí acabou sendo trazendo também como magnetismo. Então, na realidade, essa palavra ela tem duas utilizações, uma para física e a outra para o que nós entendemos aqui na doutrina espírita, tá? Então, aqui nós estamos falando de física, de atração física, tá? Então, as moléculas se atraem, tá? Então, é pura atração. Aqui não tem inteligência nenhuma, embora o princípio inteligente comece a estagiar nesse reino. E aí a gente vê algumas diferenças entre o reino inorgânico e o reino orgânico. Então, por exemplo, deixa eu ver se aqui eu vou pôr mais alguns, depois eu vou falar todas as diferenças que tem entre do reino inorgânico e inorgânico. Então, aqui, ó,
A lei de atração, aqui eu pus, por exemplo, a água e o ar, que também é inorgânico. Então, aqui, ó, a lei de atração rege os elementos intraatômicos, forças muito poderosas, mantém unidas as subpartículas atômicas. Nesse longo estágio, junto ao reino mineral, o princípio inteligente adquire a capacidade de unir. Não está aparecendo a imagem ou está? Tem alguém colocando aqui? Está sim, aqui estão tirando print. Tá bom. Nesse longo estágio, junto ao reino mineral, o princípio inteligente adquire a capacidade de unir, aglutinar, atrair, que lhe será inestimável valor no futuro. O reino mineral propicia a solidez, a conquista simbólica da estrutura óssea do princípio espiritual. E aqui essa estrutura óssea está como... Pode entrar, filha. Está como simbólico, né? É como se fosse assim o esqueleto do princípio espiritual, tá? Então aqui, olá, bom dia. Então aqui, ó, a vida surge na Terra, transição para o reino vegetal. Antes de falar nisso, eu vou voltar aqui, ó, porque eu vou falar para vocês da diferença, as diferenças que tem entre os seres inorgânicos e orgânicos. Então, primeiro, a forma. Então, se eu falar assim para vocês, pensem em areia, o que vocês vão pensar? Alguém fala para mim aí. Ninguém pensa nada? Acho que é orgânico, né? Não, eu sei, mas se eu falo para você assim, areia. Não, areia é inorgânico. Mas se eu falo para você assim, pensa numa areia, o que vem na sua cabeça? Grão. Um grão de areia? Um grão de areia. Se eu falo para você assim, mosca, o que vem na sua cabeça? Voando. Voando, ok. Uma mosca voando. Uma mosca voando, né? Então, assim, o que a gente difere nisso, né? O reino mineral, por exemplo, você não consegue ter uma forma própria. Então, assim, você vê um grão de areia, mas de repente te vem na cabeça também a praia, né? Onde tem ali aquela faixa de areia, que assim, é uma porção de grãozinhos juntos, né? Quando eu falo na mosca, a maioria pensou em uma mosca. Então, assim, uma coisa mais delimitada. Então, se eu falo pedra, você pode ter, assim como tem nessa figura aqui, uma porção de pedra junto. Se eu falo numa montanha, enfim, é uma porção de coisas juntas ali para dar de terra ali para dar aquela montanha, né? E então a forma entre o reino mineral e o inorgânico e o orgânico já difere um pouco. Se eu falo, por exemplo, nas propriedades físico-químicas. Então, por exemplo, os minerais, eles apresentam propriedades físico-químicas mais simples, porque como eu estou falando aqui, é só aqui, ó, força mecânica, é só agregado de matérias. Então, é só juntar, entre aspas, né, uma porção de componentes químicos que vai dar a pedra, entendeu? Que são os minerais, né? Então, assim, é só atração. Aí não tem nada de alguma coisa mais além do que a atração, só, entendeu? Se eu puser, por exemplo, a água, H2O, duas moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio, ponto. Se eu puser o cloreto de sódio, sódio e cloreto juntos, pronto, deu cloreto de sódio. E assim, todos aquela na tabela periódica que nós vimos há algum tempo atrás, se juntar os elementos, pronto, vai dar ali elementos inorgânicos desde que não tenha o carbono. Por exemplo, na irritabilidade. Tânia, uma Oi. dúvida. No caso das pedras específicas, Quem tá como a gente vê, a Roseli. Tá bom, fala. Eu vou abrir a câmera aqui, tá? Ah, beleza. Peraí. Tá. No caso específico das pedras, né? Sim. Elas cada uma, que nem nessa foto que você tem aqui, cada uma tem uma cor. E a gente estuda isso em frequência, que hoje as pedras elas têm um papel também na área de saúde, por emitir uma onda específica, que difere da matéria orgânica pedra feita de plástico,
por exemplo. Sim, sim, com certeza. Isso não Tanto seria uma que... diferença? Oi? Não é uma diferença das pedras que elas auxiliam nesse Não, com campo certeza. eletromagnético? Não, com certeza. Elas têm a propriedade físico-química delas, e nada impede delas emitirem uma certa vibração, mas nem por isso elas são orgânicas, entendeu? Então, assim, o princípio delas é inorgânico. Nenhuma pedra tem carbono peraí. Na Nenhuma composição. pedra, nenhum ser inorgânico, por exemplo, tem carbono na sua composição, entendeu? Então, assim, Entendi. elas até emitem vibração. A gente não tem ali no... Para quem às vezes faz massoterapia, até meu filho mesmo, ele tem todas as pedrinhas das cores dos chakras, que eventualmente quando ele faz a massagem, ele coloca a pedrinha nos lugares ali de acordo com a cor, né? Por exemplo, tem as pedras vulcânicas, que é aquela terapia, a massagem que faz com as pedras, né? Aquelas pedrinhas, pedra mais arredondada, marrom. Embora o que ele sempre comenta, meu filho também, quem faz aqui no Brasil, nós devemos usar as pedras brasileiras, porque são energias vindas do nosso país, né? Nós aqui não temos vulcão, então, assim, apesar de ter uma energia nas pedras vulcânicas, as pedras brasileiras são mais, digamos que, próprias nossas, aqui enquanto brasileiros, né? Então, Porque nas práticas integrativas a Oi? gente usa muito pedra. Nas práticas integrativas, a gente está usando muito pedras e o laser, que é ativado por pedra dentro para devolver saúde e tudo mais. Então, tá Perfeito. ótimo. Obrigada. Viu? Então, assim, não bateu com o que você está falando também. Eu só estou pondo a diferença entre o inorgânico e o inorgânico. Nada que aqui, olha, esse no magnetismo tem até alguma coisa a ver aí com o que a gente está conversando agora. Além dessa atração, né, ainda tem alguma certa vibração, tá? Aí eu estava comentando com vocês sobre a irritabilidade. Então, por exemplo, um ser orgânico, vamos supor nós somos orgânicos. Se eu chutar uma pedra, o que vai acontecer comigo? Eu vou sentir dor, eu vou ficar bravo, né? Vai doer meu dedão do pé. E a pedra? Tudo isso. E a pedra? Vai acontecer o quê? Vai dar risada da gente. Inerte. A Nada, pedra não vai inerte. acontecer nada, né? Porque, de fato, a pedra não tem a irritabilidade, coisa que os seres orgânicos têm. E eu falo até de plantas aqui como irritabilidade, tá? Nós vamos chegar lá. Aí, por exemplo, a evolução do ser inorgânico. A pedra, se eu deixar essa pedra aqui a vida inteirinha, ela vai permanecer aí. Ela só vai ser alterada pela ação do quê? De outro ser inorgânico, naturalmente, né? Como, claro, eu posso chegar lá e bater na pedra, ela vai quebrar. Mas se eu deixar ela ali para sempre, ela vai só ser alterada pela ação do vento, pela ação da água, enfim, só isso é que vai alterar. Então ela não cresce, ela não nasce, não cresce, não vive, não morre, né? Enquanto os seres orgânicos sim. Então isso também é uma característica dos seres inorgânicos, tá? Tudo bem por enquanto? Tá, então aqui o que a gente tem que prestar atenção é que nós, enquanto mônadas, nós retiramos desse princípio do reino mineral a atração, tá? É o que eu falei aqui agora, olha, capacidade de unir, aglutinar, atrair, que lhe será inestimável valor no futuro, tá? Então o reino mineral, ele propicia a solidez, a conquista simbólica do esqueleto do princípio espiritual, tá? Então aqui, a vida surge... Oi. Paula. Fala. Não significa que toda pedra tenha vamos lá, o espírito com E minúsculo adquirindo essas propriedades. Nem toda pedra tem, ou toda pedra tem. Não, eu acho que... Não, aí eu vou supor o seguinte, que seria o mineral como um todo, entendeu? Não especificamente, naquela pedra... Você entendeu? Não é assim, porque senão isso estaria caracterizado que eu vim, vamos supor, dessa pedra aí, entendeu?
Então, assim, não é o espírito com E minúsculo de uma forma geral, estagiando no reino mineral, entendeu? Então, assim, Ok. o que ele obtém daquele reino? A atração, entendeu? A união, a aglutinação, tá bom? Eu tenho até uma pedrinha aqui, ó, que eu sempre uso. Eu tenho uma Eu aqui, também ó. tenho vários. Eu tenho algumas aqui. Então, claro, eu não vou olhar para a pedrinha e falar, nossa, tem um espírito ali estagiando, né? Não, não é bem isso, tá Isso bom? que eu queria estar claro. Tá bom. A vida surge na Terra. Transição para o reino vegetal. Então, aqui, o princípio inteligente encontrava-se agora apto a avançar em sua autoelaboração. Ó, autoelaboração. Adquirindo outras propriedades. Irritabilidade, sensibilidade, memória, instinto, etc. Ele faria isso nos milhões de anos em que iria estagiar nos reinos vegetal e animal. Aqui, ó, eu vou chamar a atenção para aquilo que a Paula comentou, né, que se a gente acha que na pedra é que, por exemplo, poderia ter um espírito ali estagiando. Então, veja bem, isso veio lá de trás, olha, ele faria isso nos milhões de anos em que iria estagiar nos reinos vegetal e animal. Então, Deus, agora, quando cria, agora não, Deus sempre está criando, né, os espíritos. Ele já cria espíritos, entendeu? Então, assim, a mônada, o princípio inteligente é que estagiou nesses reinos, entendeu? A partir do momento que Deus cria espíritos, já são espíritos com E maiúsculo, entendeu? Ele não começa sempre do zero. Isso aconteceu lá, sei lá quando, entendeu? Quando Deus criou o universo, entendeu? Para justamente ir separando. Então, por isso que, assim, a pedra hoje vai ser sempre pedra, hoje não. Pedra sempre vai ser pedra, a planta sempre planta, o animal sempre animal, e nós vamos ser sempre nós, entendeu? Então, isso daqui veio vindo, foi a mônada, foi aquela essência estagiando nesses reinos para que depois virássemos espíritos, tudo bem? Dessa forma, aqui nós estamos falando da transição para o reino vegetal, tá? Então, dessa forma, temos os cristais, onde se encontra uma estrutura molecular mais avançada, formando verdadeiros desenhos geométricos, demonstrando uma tal organização matemática que nos leva a uma direção, indicando a cadeia que se processa na natureza, interligando um reino ao outro. Então, aqui nós já estamos além, em vez da gente estar indo aqui, ó, como uma simples, uma simples pedra, a gente já está indo aqui para os cristais, que são elementos minerais mais elaborados, tá? Como a gente acabou de ver aqui. Peraí que... Aqui, ó, mais elaborados. Então, você vendo isso daqui numa estrutura microscópica, você vê que o cristal ele tem estruturas geométricas muito bem delineadas, coisa que vai um pouco além do agregado de uma pedra simples ali, tá bom? Então isso a gente já vai vendo essa progressão dessa essência, desse princípio espiritual. Outra coisa na intermediação com o reino vegetal, que vem a seguir. Cientistas descobriram gerações espontâneas de vírus nas estruturas cristalinas. Então aqui, ó, eu podia até ter posto o nosso amigo aqui, o coronavírus, né? Que ele é mais ou menos similar a esse daqui. Por que que os vírus também estão numa transição do reino mineral para o vegetal? Então aqui, ó, antes de estudarmos o próximo reino, que é o vegetal, aqui é mais ou menos o que eu falei. Vamos falar um pouco sobre os seres orgânicos. São os que trazem em si mesmo uma fonte de atividade íntima que lhes dá vida. Nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. São providos de órgãos para a realização dos diferentes atos da vida e apropriados às necessidades de sua conservação. Compreendem os vegetais, os animais e os homens. Então, é essa a diferença que eu tinha colocado ali atrás, da diferença dos seres inorgânicos para os orgânicos, tá? Então, por exemplo, se a gente for ver as plantas, elas têm os órgãos delas também, que é justamente para elas se reproduzirem, tá?
Então, aqui, ó, a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos é a mesma. A matéria que compõe os corpos é a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada pela sua união com o princípio vital. Combinando-se sem o princípio vital, os elementos químicos, aqui está oxigênio, carbono, esse carbono nem devia estar aqui, porque de fato os corpos inorgânicos, eu acho que com uma única exceção, não tem carbono, tá? Formam unicamente um corpo inorgânico. O princípio vital, modificando a constituição molecular desse corpo, dar-lhes propriedades especiais como o movimento e a atividade. Tá? Então, o que eu comentei com vocês, tudo que existe no universo parte da combinação desses elementos químicos aqui, inclusive nós. Como eu já li para vocês a semana passada, na Gênese, quando falava do suco de uva, talvez quem esteve aqui lembra, quando a gente falou que quando tem a fermentação, acaba virando vinho, então assim, são as propriedades, os mesmos elementos, alteradas as suas propriedades, eles formam outros compostos, tá? É um só para todos os seres vivos, mas modificado segundo as espécies. O quê? O princípio vital. Isso nós vimos, tem um slide, falamos exatamente isso a semana passada, tá? Então, o princípio vital, ele animaliza o ser orgânico, tá? A atividade do fluido vital é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos. Cessado esse funcionamento, extingue-se o fluido vital. Nós já estudamos isso. Quando o ser orgânico morre, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, dando assim uma continuidade nesse ciclo de vida. Eu pus aqui a pilha, que é justamente o fluido vital, que eu comentei com vocês, que quando a gente desencarna, ele se esvai, né, a palavra correta. Alguém quer falar alguma coisa? Agora aqui nós vamos para o reino vegetal, que é o orgânico de fato. Então eu vou voltar aqui só para falar sobre os vírus. Eu não sei se vocês sabem que o vírus de fato, ele não é considerado um ser vivo. Aí vocês falam assim, como não, né? O que a gente está passando aqui agora, como que ele não é considerado um ser vivo? Bom, para vocês terem uma ideia do vírus, como ele é pequeno, que ele pode infectar uma bactéria. Então, para vocês verem que como ele é minúsculo. Só que o vírus, ele por si só, ele não é nada. Ele não é nada. Ele precisa estar em contato com outra célula para que ele tenha atividade. Então, por isso que os vírus também estão nessa transição entre o reino mineral e o vegetal. Então, assim, é uma coisa bastante complexa, mas eu vou tentar resumir para vocês. O vírus, por exemplo, ele não tem, pelo menos muitos vírus, eles não têm DNA. Eles têm só o RNA. E eles precisam ter o DNA para ser orgânico, para ter vida, entendeu? Então, o que acontece? Ele precisa do DNA de alguém para poder se juntar, porque ele tem uma fita só, e ele precisa de duas fitas, que o DNA são duas fitas. Então, ele precisa da fita de alguém para se juntar e ter vida. Então, por isso que quando o vírus, por exemplo, está incubado no nosso organismo, quando ele entra no nosso organismo, a gente não tem lá o período de incubação, que fica 7 dias, 10 dias, 14 dias, independente do vírus que for. Aí o que acontece? Ele vai percorrendo o nosso organismo e vai achar um órgão no qual ele se afiniza. No caso aqui, o coronavírus, ele se afiniza com quem mais? Com o sistema respiratório. Aí quando ele circula no organismo, quando ele chegou no pulmão, beleza, cheguei no pulmão, era tudo o que eu queria. Ele entra dentro da nossa célula, faz a conexão do RNA dele e pronto, virou um ser vivo, ok? Então, muitos cientistas não consideram o vírus como um ser vivo, porque a gente não vê que se ele está no ar,
ele, em algum tempo depois ele morre? Porque ele não tem como sobreviver sozinho, ele precisa de uma célula. Então vamos continuar, reino vegetal, agora vamos para o reino vegetal, vimos o reino mineral, a transição para o vegetal, para o orgânico, e agora vamos entrar nas características desses. Então são manifestações avançadas, são dotados de vitalidade, têm uma vida orgânica, que é justamente a fotossíntese, né? Só que eles não pensam, não têm percepções, não têm sensação de dor, possuem um instinto natural e cego de conservação e um instinto mecânico também. Então, qual que é a característica básica desse reino? É a sensação. São respostas harmônicas aos diferentes estímulos do meio ambiente. Então, aqui, eu vou pôr algumas... Eu vou continuar, mas eu acho que eu tenho algumas outras fotos para mostrar para vocês com relação a essas respostas harmônicas. Aqui, ó. Após adquirir a capacidade de aglutinar os diversos elementos da matéria em sua peregrinação pelos minerais, o princípio espiritual vai iniciar outra etapa em sua longa carreira evolutiva. Identifica-se com o vírus, logo a seguir com as algas unicelulares e sucedendo-as com as algas pluricelulares, ou seja, que tem mais de uma célula, como os zoófitos, que são animais com aparência de planta, como os corais, esponjas e medusas. Onde eles estão, esses seres aqui? Estão lá no fundo do mar, né? Do mar. Então, eles já são como uma espécie de transição também. São logo os primeiros seres, né? Olha, aqui eu vou voltar de novo. É que eu mudei essa aula o ano passado e, de fato, eu acabei deixando de colocar umas coisas importantes. Aqui, olha, respostas harmônicas. Então, por exemplo, quando vocês veem um girassol, por que ele chama girassol? Porque ele procura o sol. Ele tem uma propriedade chamada... ele tem uma propriedade chamada de heliotropismo. O que é isso? Ele vai procurando o sol. Então, isso é uma resposta harmônica aos diferentes estímulos do meio ambiente, né? Ainda na zona intermediária entre os vegetais e os animais, temos os líquens, que são organismos formados pela simbiose de um fungo e uma alga, baseados numa relação harmônica interespecífica, porque um depende do outro. Então, por isso que eles estão numa simbiose. Depois de muitas pesquisas, somente em 1969, os fungos foram considerados organismos diferentes das plantas, sendo, portanto, classificados num reino específico, que é o reino fungi, que a gente vê ali no pão, né, quando está mofado, e que nós vimos que daí é que surgiu a penicilina, né? Eu acredito que vocês devam saber disso também. Os próprios cogumelos, que são os fungos, o reino fungi também, né? Que são um pouco mais adiantados. E aqui, ó, o princípio inteligente passa então a vivenciar as experiências nos vegetais mais complexos, melhor estruturados, onde vai adquirir a capacidade de reagir direta ou indiretamente a qualquer mudança exterior, irritabilidade, e depois a faculdade de sentir, captar e registrar as alterações do meio que o cerca, que são as sensações. Então, essa irritabilidade, essas sensações, elas estão presentes no reino vegetal, como eu comentei aqui do girassol, como eu comentei aqui, ó, vocês conhecem a planta carnívora, né? Ela é chamada Dioneia, é o nome dela. Ou mesmo essa planta aqui, quando você passa, ela fecha toda. Então, o que acontece? Você vai falar assim, a planta carnívora, quando entra uma mosca lá, ela está com fome e aí ela come, ela fecha e come a planta? Não, não é bem isso. Ela está o quê? Ó, vou voltar aqui.
ela está respondendo harmonicamente aos diferentes estímulos do meio ambiente. As plantas, elas têm o quê? A sensação, tá? Então, assim, ela pensa para fechar? Não, ela não pensa, mas ela já está adquirindo uma capacidade de reagir a um determinado estímulo, né? Por exemplo, todo mundo sabe aqui, todo mundo já passou por essa experiência, que você tem uma planta maravilhosa na sua casa, aí passa uma vizinha, passa uma visita, ai, que planta linda que você tem, e no dia seguinte, puf, essa planta simplesmente morreu, né? Murchou. Porque a gente sabe que ela tem capacidade de ter essas sensações, essas vibrações, tá? Mas ela pensa? Claro que ela não pensa, tá? Ela sente, na forma de sentir? Claro que não, mas ela tem essa sensação dessas vibrações, tá bom? Então isso já seria uma transição para o reino animal. Tudo bem? Alguém quer pôr alguma coisa? Então vamos lá. Aí agora a gente vai para o reino animal, que é o reino orgânico. Eles são dotados, então, de vitalidade. Tem uma espécie de inteligência instintiva, limitada. Não agem só por instinto. Podem praticar certos atos combinados. Sua liberdade é restrita aos atos da vida material. Eles não têm livre-arbítrio, tá? Os animais não têm livre-arbítrio. Então, qual é a característica básica do reino animal? É a elaboração do instinto. Então, por exemplo, a formiguinha, que ela vai pegando a folha para fazer lá a sua casinha e comer, papapá, ela faz isso porque a formiga rainha lá mandou? Não, é um instinto da espécie, né, da raça, sei lá, da espécie, né? O João de Barro, por exemplo, que ele faz a casinha dele, sempre voltado para a mesma face, tá? Que é lá a face do sol, eu não sei exatamente que face que é, mas sempre não tem uma casinha para frente, uma para trás. Ele sempre é do mesmo jeito. E eles fazem até apartamento, né? Prédio, né? Que vocês veem que é um em cima do outro aqui. Por exemplo, o tigre, o leão, que eles caçam para comer. Por que eles caçam? Porque eles precisam sobreviver. É o quê? A lei da conservação. É o instinto de sobrevivência. Então, eles caçam lá o coelhinho porque eles acham o coelhinho bonitinho e vou detonar o coelhinho? Não. Eles vão atrás porque eles querem comer. Ponto. Né? Então, eles não têm um instinto de maldade, né, como nós temos, por exemplo. Tá? Eles simplesmente têm, então, essa inteligência instintiva limitada. Tudo bem? Então, aqui, ó, quando eu falei aqui, ó, podem praticar certos atos combinados. Então, quem são esses atos combinados? Quando a gente vê esses cachorros que auxiliam em algumas pessoas quanto às suas doenças. Aliás, outro dia eu assisti um que é fantástico. O cachorro conseguia perceber quando o homem ia desmaiar. Ele dava pequenas mordidas no na mão do homem, e o homem tinha, assim, 30 segundos, 1 minuto para sentar, porque era batata. O cachorro percebia e o homem desmaiava. Tanto que ele falou que ele era todo quebrado, porque ele já tinha levado vários tombos. E desde que ele tinha aquela cadelinha, aliás, era uma cadela bem grande, por sinal, que ela avisava, ele tinha condição de sentar. Então, os danos que ele tinha eram muito menores. Então, isso são atos combinados. A gente vê aqui os cachorros que são treinados para procurar droga ou no resgate, né? Os golfinhos, que têm uma inteligência mais apurada, os elefantes também, que ajudam na recuperação de algumas crianças, os cães-guia, por exemplo, a ecoterapia, né, que também auxilia muito essas crianças. Então, nós vemos que são atos combinados. Então, os animais, eles são treinados para isso. A partir do momento que ele deixa de ser treinado, aquela situação acaba se diminuindo um pouco, entendeu? Nada que ele não retorne, né, a ter. Haja visto um cachorro que
você tem um cachorrinho, você fica aí, pode ficar meses, meses, meses sem ver seu cachorro, a primeira vez que você encontra com ele de novo, ele vai te reconhecer, né? Então, isso é uma inteligência instintiva limitada, tá? Mas é importante dizer que ele não tem livre-arbítrio, então ele não tem o que espiar, é o que eu falo, quando ele morre, que ele vai para a espiritualidade, ele fica ali aproveitado por algumas situações e logo ele reencarna novamente, tá bom? Então, vamos lá. A condição que caracteriza o princípio espiritual nesta fase é a aquisição do instinto. A princípio, nos animais inferiores, bastante simplificados, posteriormente nos mamíferos, pelos órgãos mais bem trabalhados, apresenta-se como mais alta e apurada eficiência, preparando para mais à frente ingressar no reino da razão, que é o que nós chamamos do reino hominal, né, que na realidade para nós consideramos isso porque estaria relacionado com a razão. Aqui eu pus essas fotos, né, porque de fato os chimpanzés, eles são os mais próximos nossos. Nós sabemos que a diferença do DNA é só 3% da diferença nossa. Então, por isso que eles têm uma inteligência bastante apurada e eles são capazes de aprender muitas coisas. Porém, eu também assisti há pouco tempo um programa aí na TV a cabo, não lembro exatamente sobre o que era, mas falava, bom, devia ser sobre isso, porque um casal, ele criou um desses chimpanzézinhos como se fosse filho deles, e junto com o filho, com a criança, também que eles tinham um bebê. E claro que esse chimpanzé, ele aprendeu muitas coisas, mas obviamente que depois houve teve uma diferenciação, né? Porque o filho deles começou a aprender outras coisas que o macaquinho não conseguia aprender, entendeu? Então isso mais ou menos ficava patente na divisão dos reinos, né? E aqui que eu vou pôr para vocês, acho que um vídeo, que vamos ver se vai falar, que eu gostaria mesmo de colocar, acho que dá tempo, que é justamente o elo perdido. O que significa isso? A transição do reino animal para o hominal. A ausência de elos nessa transição deve-se à evolução que se processa também fora da matéria, porque até agora nós estamos falando de matéria, né? Podendo nesse estágio, onde o princípio inteligente encontra-se revestido somente da protoforma espiritual, ou seja, o princípio espiritual ainda lá pequeno, correspondente à espécie, sofrer modificações adaptativas com as quais se materializam por ocasião do plano terreno. Ou seja, traduzindo essa frase aqui, nós vemos aqui a evolução do homem. Então tem lá os chimpanzés, temos os vários tipos de homos, né? O homo não sei o quê, o homo não sei o quê, o homo até chegar no homo sapiens, né? Que somos nós. Aqui, por exemplo, nós já conseguimos ver a própria transição da parte frontal do cérebro desses outros homens aqui. Vejam como nós temos a parte frontal mais para frente do que esses daqui, ó, que justamente tem um cérebro menor. Então, obviamente, adaptados para a necessidade deles enquanto lá eles existiam, tá? Então, o princípio inteligente, ele foi se revestindo de acordo com as espécies onde eles foram passando. Então, veio lá do princípio espiritual, transitando no reino, estagiando no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, e puf, agora chegou no reino hominal. Mas como se deu essa transição? Esse é o grande enigma, por isso que chama de elo perdido, ok? Aqui, ó, o desenvolvimento da consciência não se deu de forma brusca, foi sendo elaborado durante milênios, em existências sucessivas, nos primatas superiores, e posteriormente em várias espécies do gênero Homo, como eu comentei com vocês. Pesquisadores britânicos encontram semelhanças no cérebro de humanos e chimpanzés. Aqui, olha, não sei se dá para vocês lerem, está escrito aqui, ó, das 12 áreas do córtex pré-frontal,
comparadas, 11 funcionam de forma parecida entre homens e macacos. Então, vocês veem que assim, é muito semelhante às nossas... a nossa composição, né? Por isso que eu falei, o nosso DNA só tem 3% de diferença um do outro, tá? E aqui, ó, acredita-se que o homem tenha conquistado a razão e, consequentemente, o livre-arbítrio e a plena responsabilidade por seus atos há cerca de 200 mil anos. No entanto, homens pré-históricas, com a roupagem física bem semelhante à nossa forma atual, surgiram antes, há cerca de 3 milhões de anos, quando o córtex frontal, a área mais nobre do cérebro, já estava pronto. Percebe? Olha a parte frontal aqui desse cidadão e a nossa aqui, né? Então, por isso, eu estou repetindo várias vezes, mas é para a gente deixar claro mesmo. A partir do momento que houve essa conquista, se separou. Então, assim, não há como nós pensarmos que hoje, o macaco de hoje vai virar gente, né? Porque em algum momento ele virou. Tá? Então, assim, mas virou, acabou, seguiu uma outra linhagem. Os macacos continuaram sendo sempre macacos, chimpanzés e papapá, e nós começamos a nossa linhagem e continuamos como estamos até hoje. Tá? Então, assim, não tem como a gente pensar que ainda hoje macaco vira gente, entendeu? E justamente quando se deu essa conquista, é o que a gente chama do elo perdido. E aqui eu vou pôr, espero que consiga pôr esse vídeo do Divaldo falando, que ele explica muito bem. É só a voz dele, mas vamos ver se vocês conseguem. Logo me deem aqui um feedback para saber se vocês vão conseguir escutar. É só a voz dele, tá? Como explicar, à luz do Espiritismo, a questão do elo perdido? Deveremos recordar que a expressão elo perdido é uma colocação antropológica, porque os antropologistas, a começar do século XVIII, ficaram muito intrigados com o processo da evolução humana. Será que o homem foi construído conforme o modelo bíblico, tão real e perfeito, orgânica e psicologicamente como é hoje? E os primeiros sinais de protesto começaram a partir de 1775, quando surgiram os grandes pensadores da antropologia. Destacam-se alguns que são proeminentes. Erasmus, que seria posteriormente o avô de Charles Darwin, Goethe e Buffon na França, foram as primeiras vozes que se levantaram para elucidar que a criatura tem uma história anterior e que o nosso corpo ainda não é o biótipo terminal, é um processo de evolução, ainda é um desenho daquilo que está programado para a nossa evolução antropológica. Foi no ano de 1807 que João Batista Lamarck publicou na França uma obra extraordinária, chamada Filosofia Zoológica. Nessa obra, Jean-Baptiste Lamarck, pois assim era o seu nome, procura demonstrar que houve um biótipo comum e vários fatores contribuíram para as diferenças raciais, para as diferenças biológicas, para as variações de modelo. E ele colocava duas grandes vertentes. A primeira vertente, a de natureza mesológica, o meio ambiente, como responsável pelas mudanças, defendendo a tese de quanto mais próximo dos polos, quanto mais longe do Sol, mais clara a epiderme, por causa da fotossíntese, por causa do resultado dos raios solares sobre a melanina, uma enzima que é secretada pelo nosso organismo. Quanto mais próximo do Equador, a tendência é ter a pele mais escurecida por uma reação química do organismo. Mas também fatores que ele denominava filogenéticos, a hereditariedade e várias questões de caráter social, psicossocial. Jean-Baptiste Lamarck
adota a tese do transformismo. Em 1859, Charles Darwin, o antropólogo inglês, apresenta a tese da evolução, as diferenças das espécies vegetais, animais e a evolução do homem. A tese de Darwin procura remontar às origens e vai encontrar a origem do ser na intimidade das águas salgadas dos oceanos. Ele faz um levantamento de toda a historiografia da evolução, até chegar aos símios antropóides. Quando chega aos símios antropóides, os macacos que já se põem de pé e cujas mãos vão até os joelhos, mas tem o crânio reduzido, tem o queixo jogado para fora na direção da horizontal, há um fenômeno inexplicável antropologicamente. Esses antropóides, esses seres que são os nossos antepassados, de repente se bifurcam, e ao bifurcarem, uma área continua antropóide e a outra área vai dar lugar a um biótipo chamado, tipicamente, antropóide homini, que é aquele de onde se vão derivar os homens, ou primatas homini. A partir daí, nas gerações sucessivas, vai surgir o antropóide, que agora é um primata, que agora é um ser homem. As heranças mais probatórias da tese estão no chamado homem de Neandertal, que teria vivido na Terra entre 50 mil e 20 mil anos. O homem de Neandertal vai nos dar vários espécimes, que são chamados homem do período carbonífero, homem da gruta de Feldofer, na África do Sul, o homem de Pequim, o homem da Lagoa Santa, em Minas Gerais. Eles são os biótipos da transformação. Então, Darwin conseguiu levantar o esqueleto ósseo de todos esses fósseis. Pôde demonstrar que houve uma evolução muito lenta, mas de repente houve um salto. Daquele ser deformado, rapidamente apareceu o biótipo com a forma que nós estamos. Então ele não encontrou o processo de evolução. A essa lacuna se deu o nome de o elo perdido, porque não ficaram heranças fósseis. Para nós, os espíritas, o espírito que evoluía desde as formas mais primárias chegou até o momento antropóide. O corpo era antropóide, o espírito era antropóide. O corpo era primário, o espírito era primário. O cérebro estava somente comandando aos instintos da reprodução, da alimentação, do repouso. Nesse momento, vieram espíritos de outra dimensão que reencarnaram na forma antropóide. E ao reencarnarem, descendendo do antropóide, modelaram um corpo diferente, porque é o perispírito que modela a matéria. Como esses espíritos eram inteligentes, mas eram destituídos de sentimento, foram expulsos. Qual está acontecendo na Terra de hoje? Com os que se demoram na perversidade, na frivolidade, na vulgaridade, no sensualismo. Já não encontram campo para reencarnar, vão exilados para mundos inferiores. A Bíblia refere-se dizendo que Lúcifer, ao rebelar-se contra o Senhor, foi expulso do paraíso e desceu aos infernos. São esses espíritos que, numa região de plenitude, porque permaneciam com sentimentos de rebeldia, foram exulados para um planeta inferior, que era a Terra, ainda numa fase grotesca da sua evolução, um verdadeiro inferno. E ao habitarem esses corpos, modelaram um cérebro compatível na sua capacidade de raciocinar. Desenvolveram um crânio mais amplo, diminuíram
a face, a projeção do queixo, do maxilar, uniram o dedo que antes tinha a finalidade de segurar a árvore, perderam a cauda, ficando o remanescente, que é o apêndice. E à medida que se deu a evolução, plasmaram um corpo melhor. E isso foi, dentro do processo evolucionista, muito rápido. Foram algumas poucas gerações, enquanto no processo ancestral foram muitas gerações de quase 1 milhão de anos. Então, o elo perdido é esse momento em que o Pithecanthropus deixa de ser recurvado para ser erectus. O antropóide se bifurca, ficando símio e ficando o primatas homini. É o momento, portanto, da grande transformação. Beleza. E deu para vocês entenderem isso? Sim. Então, assim, perfeitamente. não é? Então, assim, eu acho importante, é um pouquinho longo o vídeo, mas de qualquer forma eu acho importante porque para nós existe uma explicação desse elo perdido, né? Quando você vê que ele fala muito do Darwin, né? Que de fato a gente acata totalmente o que a teoria de Darwin, né? Da evolução das espécies, só que na hora que bifurca, e daí? Da onde veio a razão, o livre-arbítrio e tudo mais, né? Então nós, pela doutrina, nós entendemos que espíritos vieram e, enfim, foi o que nós escutamos lá. Oi. Tânia, posso formar? Em cima do que ele falou, de a Terra, né, não caber mais alguns sentimentos, tudo mais tal, este momento atual que a gente está passando pode ser considerado como um salto? Com certeza, claro que sim. Só que aqui, quando ele falou, me veio um negócio na cabeça, foi bom você ter chamado a atenção. Porque o que aconteceu ali naquela época, 200 mil anos atrás, né, que é o que nós estamos pondo aí, ou que nós, há 3 milhões de anos atrás, enfim, quando veio todo esse processo. Então, hoje, nós inclusive comentamos isso, acho que em alguma aula, nós estamos passando por essa transição planetária e, de fato, no momento que não há mais espaço para todas essas coisas ruins que estão acontecendo, das duas uma, ou a gente se melhora, ou a gente vai ter algum outro destino. Obviamente que nós, enquanto seres humanos agora, eu não vou habitar lá os macacos de um outro lugar, tá? Eu quero ficar bem claro isso. Nós até podemos para algum mundo primitivo ou inferior, mas com outra finalidade, porque nós já houve a divisão. Vocês estão conseguindo entender isso? Porque assim, não é que agora eu sou um espírito que estou muito raivoso, muito assim, não quero continuar, papapá, aí eu vou lá encarnar num macaco para o macaco virar a gente. Já foi, isso já aconteceu lá atrás, tá? Agora é só a evolução, por isso que nós estamos acompanhando a evolução, não tem como retroceder. Então, assim, quando teve o elo perdido, foram espíritos determinados, que ele também ali não falou de onde que vieram, e aqui o seu Antônio pôs de Capela, mas Capela foi uma outra situação. Foram espíritos que também estavam renitentes no mal, num planeta que estava passando de provas e expiações para a regeneração, e os espíritos não acompanharam e vieram reencarnar aqui, que aqui nós já estamos como planeta de provas e expiações, já somos humanos, tem o macaco e tem o homem, não tem como a gente reencarnar no macaco. Ficou claro isso? Só ficou muito ruim. Oi? Só se o negócio for muito ruim. Não, mas Tânia, por exemplo, do ponto de vista que ele falou morfológico, do queixo para frente, do cérebro e tal, o que a gente percebe hoje, e da minha área, né, que é essa área de cabeça e pescoço, as crianças atuais já estão vindo com o cérebro maior, com o pré-frontal bem maior mesmo. É uma coisa interessante essa ligação. É uma coisa de evolução mesmo, viu? Quem que está falando? Desculpa. A Roseli. Roseli, qual é a sua formação? Eu sou dentista e pesquisadora. Ótimo. Assim, eu fiquei de preparar uma aula para vocês sobre as crianças índigo, as crianças cristal, crianças diamante.
E provavelmente eu vou entrar em contato com você se você tiver alguma coisa científica a respeito disso, porque me interessa. Tá? Eu acredito que para o mês que vem eu vou fazer essa aula. Se você tiver alguma coisa nessa área, eu vou contar com a sua colaboração, porque a gente, como a nossa doutrina é toda embasada na parte científica, eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso. Tudo bem? Eu só não vou me estender mais agora, porque eu só tenho uns 7, 8 minutinhos para acabar a aula, tá bom? Então vamos lá, reino nominal. Tem tudo o que existe nas plantas e nos animais, claro. Domina todas as outras classes por sua inteligência especial ilimitada, proporcionando a vida moral, coisa que no vegetal, no animal, no mineral não tem nada disso. Consciência do futuro, coisa que no animal também não tem nada disso. Percepções de coisas extramateriais, conhecimento de Deus, que no animal também não tem isso. Então nós vemos que nós somos seres dotados especiais, né? Quais são as características principais do reino nominal? Que nós vimos lá, no reino mineral, a atração, no vegetal, a sensação, no animal, o instinto, e agora aqui, aparecimento do pensamento contínuo, que no animal não tem, livre-arbítrio, responsabilidade moral, o espírito encarnado em homem transmite-lhe o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. O espírito, ao purificar-se, liberta-se pouco a pouco da influência da matéria, que é o que nós estamos tentando fazer, né? Então nós já temos o discernimento do certo e do errado. Tudo bem? Concluindo, o princípio inteligente, estagiando na ameba, lá atrás, ó, a ameba é um ser unicelular, né? Adquire os primeiros automatismos do tato. Nos animais aquáticos, o olfato. Nas plantas, o gosto. Nos animais, a linguagem. Nas linhas de civilização, o reflexo precede, o reflexo vem antes do instinto. Este vem antes da atividade refletida, que vem antes da inteligência, que esta, por sua vez, vem antes da razão. E, finalmente, a responsabilidade. Então, vocês veem que tudo se encadeia. E nós estamos no topo da pirâmide, pelo menos até onde nós sabemos, tá? Isso daqui está no livro Evolução em Dois Mundos. Aqui é um pouco longo, mas eu pus até esse slide ontem, porque eu achei bem interessante. Na obra Ação e Reação, o companheiro de estudos de André Luiz, que é o Hilário, ao interpelar sobre se há um determinismo de ordem absoluta, se há um determinismo, o que é isso? É assim e tem que ser assim. Recebe o esclarecimento do instrutor Sanzio. Sim, nas esferas primárias da evolução, o determinismo pode ser considerado irresistível. É o mineral obedecendo às leis invariáveis de coesão e o vegetal respondendo fiel aos princípios organogênicos, mas na consciência humana, a razão e a vontade, o conhecimento e o discernimento entram em função nas forças do destino, conferindo ao espírito as responsabilidades naturais que deve possuir sobre si mesmo. Por isso, embora nos reconheçamos subordinados aos efeitos de nossas próprias ações, não podemos ignorar que o comportamento de cada um, dentro desse determinismo relativo, decorrente de nossa própria conduta, pode significar liberação abreviada, ou cativeiro maior, agravo ou melhoria em nossa condição de almas endividadas perante a lei. Então, nós vemos o quê? Que existe um determinismo absoluto enquanto mineral, enquanto vegetal. Na hora que chega o determinismo relativo, é porque nós já temos as nossas responsabilidades. Tudo bem? E aqui eu ainda ia falar sobre metempsicose, mas é bem rapidinho que eu vou falar, que está nessa aula também. Segundo o dicionário, o que fala? Que é a transmigração da alma de um corpo para outro, reencarnação. Só que para nós, dentro da doutrina espírita, o que significa a metempsicose? Ela é a transmigração da alma para um ser inferior. Nós já chegamos a comentar alguma coisa a respeito disso. Então, por exemplo, ela é uma doutrina indiana que foi transportada para o Egito e depois para a Grécia.
E aí os discípulos do filósofo, que era Pitágoras, eles ensinavam que era possível que a alma, depois de um período mais ou menos longo, ele poderia voltar a animar os animais, poderia reencarnar em animais, coisa que, por exemplo, na Índia, eles acreditam. Só que nós não acreditamos por um único simples motivo. Nós temos a razão. Se tem, não é que eu tenho razão, eu tenho a razão. Se eu tenho razão, se eu tenho conhecimento, se eu tenho consciência, eu não posso retroagir e reencarnar numa vaca, num rato, num macaco, onde quer que seja. Ou numa alface, como eu já brinquei aí com alguns alunos, por exemplo. Então, não tem como isso acontecer, porque nós só evoluímos, nós não retroagimos. Quanto muito podemos estacionar, mas é outro departamento, vai do meu livre-arbítrio querer ficar na mesma batida ali durante muito tempo. Tudo bem? Então, esse era. Eu ia até ler aqui algumas questões do Livro dos Espíritos, mas quem quiser, a questão 611, 12 e 13 fala bastante sobre isso, e tem um trecho lá de Kardec, no final, que é muito interessante, vale a pena vocês lerem, ok? E, por final, resumo da teoria da evolução no Espiritismo. Espírito com E minúsculo, seres inorgânicos, atração. Já nos seres orgânicos, ainda espírito com E minúsculo, reino vegetal e reino animal, sensibilidade e instinto. E no reino animal, espírito com E maiúsculo, a razão. Então aí nós temos inteligência, livre-arbítrio, tal, conhecimento de Deus. Tudo bem? E aí, para encerrar, eu coloquei alguns livros aqui que são bem interessantes, que para quem quiser se aprofundar. Tem alguns livros aqui que eu não sei se algum deles é aqui, ó, esse aqui, Questão Espiritual dos Animais. Eu recentemente fiz um curso online dela sobre esse livro todo. E, infelizmente, eu não tive chance de gravar as aulas e elas acabaram sendo... Sumiu, né? Porque tem um tempo só que fica, ela era pela Associação Médica Espírita Brasileira e acabou sumindo. É muito legal, é muito bacana. Doutora Irvênia Prada, ela é veterinária da USP e ela é professora, é da doutrina espírita, é sensacional. Quem tiver chance de ler esse livro, de ver alguma coisa dela, vale a pena, tá? E temos até livros aqui escritos há muito tempo, como o do Ernesto Bozano, que é um já desencarnado, nossa, ele é lá quase que não vou dizer da época de Kardec, mas é bem próximo, tá? Então, crianças, era isso. Eu tinha, de fato, mais coisas para falar para vocês. E eu vou terminar, então, que ainda tem uns minutinhos, lendo uma frase do livro da Gênese, que é para fechar com chave de ouro. O espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá, ao mesmo tempo com o livre-arbítrio e a consciência, a noção dos seus altos destinos, sem haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra da sua individualização. Unicamente a datar do dia em que o Senhor lhe imprime na fronte o seu tipo augusto, o espírito toma lugar no seio das humanidades. Tudo bem? Eu tinha até mais coisa para falar, mas enfim, eu acho que deu para dar, de fato, uma pincelada sobre o que o que fala sobre os três reinos na doutrina espírita. Vocês têm alguma dúvida? Eu acho que ainda tem chance de responder alguma questão, se for o caso. Eu vou parar a gravação.